Esse é o homem que está dizendo que é filho do Gugu, agora ele quer o DNA. Ele diz que ele não quer a herança, mas se ele for reconhecido no exame de DNA, ele não vai abrir mão de uma coisa que aí é direito dele, não é, Ricardo Rocha? Ricardo Rocha. É isso. Ele, de repente, a gente não sabe por quê, ninguém sabe por quê, 2 anos depois da morte do Gugu é que ele vem a público, né? Depois de estar todo o processo, está tendo andamento, desdobramento, todas as coisas que vocês têm acompanhado, o que acontece? E surge ele nessa história toda e agora quer o teste de DNA. Se vai ser feito, se não vai ser feito, me parece que provavelmente vai ser realmente, porque assim já bota uma pedra nesse assunto. Se é, se não é, e pelo amor de Deus, deixa o Gugu descansar em paz, que é uma coisa que, olha, eu duvido que esteja acontecendo realmente, quando a gente esperava muito contrário. A gente só esperava homenagens, a gente não esperava todo esse clima nesses últimos 2 anos realmente, diante da memória dele, não é? Mas acontece assim, e o que se questiona, e o que as pessoas questionam muito é exatamente isso. Isso é oportunismo? Isso é um trauma de infância? Isso é um mistério que persegue a vida do Ricardo? O que o leva a fazer esse tipo de coisa a essa altura da história, não é? Ele deu entrevista, ontem foi muito interessante, entre aspas, porque o caso, por isso que eu estou falando para vocês, que a gente não pode passar batido nisso, causou tal repercussão que ao mesmo tempo ontem tinha Domingo Espetacular com o Roberto Cabrini entrevistando o Ricardo Rocha e tinha o Fantástico entrevistando as gêmeas do Gugu, a Sofia e a Marina, só o Augusto que ficou de fora dessa história, mas, ou seja, os filhos do Gugu estavam aí, né, em horário nobre total e esse assunto sendo discutido. E a pergunta, eu acho que tem muita pertinência, não é? O que ele quer a essa altura do campeonato? Agora, aos 46 anos de idade, depois de 2 anos da morte do Gugu, depois de todo um processo instaurado, depois de até outras pessoas muito interesseiras se meterem nessa história e querendo parte da herança também, como é que vocês acham que o público encara esse tipo de coisa? Como é que a própria família encara esse tipo de coisa, não é? Por isso que a pergunta é essa, o que ele está querendo a essa altura do campeonato? Por que não fez esse tipo de teste quando o Gugu estava vivo? Por que não, né, não mandou um advogado, um representante? Ele é um cara bem postado na vida, ele diz que não quer dinheiro mais, se for reconhecido a ele, que é o direito dele, aquela história, né? É feio você falar, não quero minha parte na herança. Então, o pessoal ultimamente inventou uma versão mais fina. Olha, eu só quero reconhecimento de paternidade, mas, e não tem mais, porque se reconhece a paternidade, se existe uma herança em jogo, você já tem direito a ela. Então, né, a gente fica aí pensando nessa história. Quer dizer, já era uma pessoa, já era um adulto, já era homem feito, já era um empresário na vida, tudo enquanto o Gugu estava vivo. Por que isso não foi levado para ele? Por que isso não foi discutido com ele? Por que ele não teve a chance de decidir sobre esse assunto? Eu acho um processo bastante... não é estranho esse. Acho ele aparecer a essa altura da história muito esquisito de verdade. Isso me permite lançar uma série de dúvidas sobre a intenção do Ricardo nesse momento. Porque, olha, ninguém estava esperando uma coisa dessas. E se houve toda uma oportunidade, não é um adolescente que está exigindo um teste de paternidade, não é alguém que realmente ficou sofrendo porque a mãe contou lá atrás e não teve oportunidade, não era adulto o suficiente para encarar uma briga dessa na justiça, a gente até entenderia. Mas depois de tudo isso, o Gugu morreu com 60 anos de idade. Se teve esse filho aos 16 e esse filho hoje já tem, se eu não me engano, 46 anos de idade, olha o tempo que ele teve de crescer, 48 anos de idade, mais ainda, o tempo que ele teve de ser criança, de ser adolescente, de virar adulto, virar homem feito maduro, não é? Para
pegar e ter se aproximado do suposto pai e ter tentado esclarecer essa história. Deixar 2 anos depois da morte, com uma conversa como essa, e ainda se achar parecido com o Gugu, desculpa, a gente sabe que tem gente muito semelhante, né, que engana muito, o pessoal fala, nem precisa de DNA, já é a cara de fulano, de ciclano, essa coisa toda, e o teste vem e mostra que não tem nada, a semelhança física existe sem necessidade de laço de parentesco, estão aí os sósias, os clones que podem provar esse tipo de coisa. No meu entender, ele não parece nem um pouco com o Gugu, o que também não quer dizer nada, só quer dizer que ele pode estar alimentando uma fantasia, porque do Gugu, no meu entender, ele não parece. Aliás, eu quero saber isso de vocês também, a impressão que isso causa, porque para mim é muito estranho. Então eu acho que essa história está de ponta cabeça, esse momento em que ele aparece é completamente torto, é completamente desproporcional, e eu vou ter que achar o que, né, os filhos aí, as filhas, pelo menos, que se manifestaram nesse momento, que é um pouco absurdo. Elas falaram um pouco absurdo porque elas são educadas. Eu vou dizer que é um absurdo total. Posso quebrar a cara? Posso morder a língua? Posso. Mas enquanto não acontece esse teste, enquanto não vem o resultado, eu fico mantendo essa opinião. De verdade, eu queria saber o que o leva a fazer esse tipo de coisa.